Eu subi aqui e estava aqui falando junto do Dani aqui, cantando aquela canção do Logos, né? Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir. Ele fez, vai começar assim? Eu disse, eu não, senão o pessoal corre. Eu vou começar onde eu faço um pouquinho há mais tempo, né? Porque esse é o tipo de sermão que tira a gente da zona de conforto, que não é um sermão expositivo, não é um texto que se pega, estuda o texto, explica o texto, aplica o texto. Não, aqui é um sermão que traz um assunto e que esse assunto tem muitas implicações e ele tem também muitos textos que vão ser envolvidos nele. Então, eu resolvi começar isso aqui, mais ou menos inspirado ali no pastor Ivan, mas cada um jogando na sua posição. Ao invés de falar sobre um filme ou sobre um livro específico, vou até falar sobre um autor de um livro, de vários livros, na verdade, mas é sobre um personagem da Reforma da Inglaterra, é sobre um puritano, sobre John Milton. Quem já ouviu falar de John Milton sabe que ele é um autor britânico da época da Renascença, ali quase contemporâneo ali de Shakespeare, tão grande quanto Shakespeare, alguns falam, e ele é o autor do poema épico chamado Paraíso Perdido. Ele é um puritano inglês, poeta, escritor, polemista, ele foi político também, foi um antimonarquista, foi defensor do parlamentarismo, de uma reforma profunda na Igreja Anglicana, e ele participou do governo de Oliver Cromwell, aquele governo sob o qual se realizou a Assembleia de Westminster, que originou todos os documentos de Westminster, que são documentos puritanos também. Um determinado crítico inglês chamado Samuel Johnson, ele diz o seguinte: Milton tinha o peculiar poder de surpreender e parece ter sido consciente da sua própria genialidade e sabido o que a natureza lhe tinha dado mais abundantemente do que aos outros. O poder de exibir a vastidão, de iluminar o esplêndido, de reforçar o horrível, de escurecer o sombrio e agravar o terrível. Milton ficou cego. Aos 40 anos, decorrência do glaucoma, ele começou a ficar cego. Aos 44 anos, ele já estava totalmente cego. Naquele tempo, não existia braille, não existia nenhuma tecnologia que ajudasse um cego a ler, muito menos a escrever. Então, ele sabia que aquela doença podia ter simplesmente acabado com a vida dele, com a carreira dele, e inclusive jogou ele na pobreza. Ele escreveu, depois de cego, um poema que diz assim: tornaram as estações girando os anos, mas para mim não torna a luz do dia. Já não me encantam da manhã e da tarde as suaves, pinturescas perspectivas da primavera e do verão as flores. Nem mansas ovelhas, nem gado gordo, nem o ar divino do semblante humano. E, em vez de tais belezas, me circunda densa nuvem, escuridão perene, que as avenidas do saber me obstrui, mostrando-me somente em tábua rasa um vácuo universal, sem cor, sem formas, donde para jamais me aparecem da natureza as cenas que se apagaram. Adeus, ó livros, fontes da sapiência. Adeus, ó grande livro do universo. Posso orar com vocês mais uma vez? Senhor Deus, agradeço, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez trazer a mensagem do Evangelho para os nossos irmãos. Agradeço pelo culto que o Senhor nos proporcionou prestar ao Senhor. Que bom é poder estarmos reunidos com os irmãos para louvar e engrandecer tão bendito o nome quanto o teu. Agradeço porque o Senhor tem mostrado a sua misericórdia, o seu cuidado ao seu povo durante todo esse tempo, através da tua bendita providência que governa todas as coisas nesse universo. Eu te peço, Senhor, que as palavras
da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Êxodo 4, de 10 a 12. Vou resumir um pouco o texto. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Paul Tripp, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, ele diz o seguinte: não gostamos de pensar a respeito, mas vivemos num mundo onde o sofrimento é comum. Num mundo caído, cuja população é formada por pecadores. Não deveríamos ficar surpresos com o sofrimento, e sim, surpresos pelo fato de não sofrermos mais. Todos nós somos pecadores que sofrem. É algo que compartilhamos com todas as pessoas que encontramos. O homem natural, ele não aceita muito bem uma doença ou a morte. O ímpio, ele vive para o aqui e para o agora. Ele espera por um mundo sem doenças e, quem sabe, até sem morte. Tem gente até que morre e manda congelar o corpo para ver se um dia alguém consegue ressuscitar ele no futuro. A vida do ímpio consiste na busca de uma felicidade vã, né? Que ele quer que seja imediata, mas que ela a todo tempo se esvai. É como se tentasse segurar água com as mãos assim, né? A água escorre pelos dedos. Por isso eles reagem com raiva, eles reagem com amargura quando uma doença vem e atrapalha os planos, quando uma doença ou a proximidade da morte chega e simplesmente lhe mostra que essa sua busca pela felicidade, que é vã, ela vai acabar sem que ele encontre a felicidade. O problema, eu gostaria até que não fosse verdade, mas não posso dizer isso. Os cristãos também não estão livres desse tipo de pensamento, desse tipo de emoção e de reação. Quando uma doença que seja um pouco mais séria e a possibilidade da morte, de repente, invadem as nossas vidas, às vezes a gente reage de forma errada. Mas a doença, ela faz parte do processo de morte. No estado de pecado, o homem é marcado pela corrupção do corpo. A corrupção do corpo é o salário do pecado em prestações. É o salário do pecado em andamento. É a morte vindo progressivamente. Ela começa quando a gente nasce. Nasceu, está morrendo. O ser humano vive certo número de anos e a cada dia que passa ele se aproxima do seu fim. E nesse processo de degeneração e decaimento as doenças são uma realidade. A gente precisa compreender quando a gente lida com alguém que está doente, ou quando a gente é a pessoa que está doente, a gente precisa compreender qual é a natureza e o impacto que essa doença tem na vida da pessoa. Cada pessoa tem suas sensibilidades e suas reações a cada tipo de agressão. Segundo o dicionário Aurélio, doença é a denominação genérica de qualquer desvio do estado normal. É um conjunto de sintomas que tem uma só causa. O ser humano é extremamente sensível. Eu me lembro quando fiz academia de polícia, né, a gente tinha dificuldade porque João Pessoa era uma cidade muito pacata, né? Então tinha dificuldade de ver gente morta assim, de morte matada. E aí a gente ia fazer aula de medicina legal com gente que morreu de atropelamento, de outras coisas. E a gente via, no atropelamento principalmente, o quanto o corpo do ser humano é muito sensível, é muito frágil. Qualquer coisa destrói tudo por dentro. A nossa estrutura física, a gente não é rinoceronte, a gente não tem aquele couro grosso que nos defende, a gente não tem uma carapaça como outros seres criados por Deus, a gente é muito frágil. Bem,
Somos sensíveis e estamos sujeitos a vários fatores que podem causar diversos tipos de doenças. As doenças surgem de desequilíbrios internos do próprio ser humano, podendo ter até origem genética. Pode aparecer um protozoário, um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa de fora que venha a ser uma causa biológica, mas geralmente as doenças são desequilíbrios internos do próprio corpo ou então traumas. E esses traumas eles podem ser de várias formas, né? Quando a gente fala em trauma, geralmente a pessoa pensa logo num trauma psicológico, né? Mas o trauma ele pode ser físico, por exemplo, uma queda, uma batida, um atropelamento, um corte, isso tudo é trauma. Ele pode ser também químico, ele pode ser, você, sei lá, pingou ácido no corpo, vai ter uma queimadura, coisa assim. Ele pode ser também voluntário, a pessoa pode fazer porque quer, como pode ser que alguém tenha feito porque quis em você, né, uma outra pessoa, ou pode ser um acidente. O que interessa é você saber, a pessoa está doente. Vamos descobrir agora qual é a causa dessa doença. Vamos entender de onde veio esse problema. Entendido de onde veio o problema, vamos entender agora o que essa pessoa está passando. É necessário que a gente saiba o que é que ela está vivendo. Essa doença causa o quê? Dor? Causa tristeza? Causa mudanças de humor? Causa o quê? Eu lembro, uma vez sentado aqui nesse primeiro banco aqui, cheguei aqui do lado do pastor Eduardo, peguei assim na perna dele e falei, e aí, bicho, o que é que tu tem? Aí ele falou, meu amigo, eu não sei. Eu sei que eu estou com uma tristeza profunda. Já analisei a minha vida, eu não tenho nenhum pecado não confessado, eu não tenho nenhum problema assim, não sei porque eu estou tão triste. Mas já falei com a Elda, ela me pediu uns exames, eu fiz os exames aí, estou esperando para ver o que é que vai dar. E ele estava com câncer. Então, é interessante como o corpo fala, como às vezes algumas coisas falam assim, e era claro, era evidente para quem era próximo dele que ele estava fora do normal. E aí, quando chegaram os exames, né, era o câncer que, graças a Deus, já foi debelado também. Bem, existem pessoas que quando estão nessa tristeza, elas parecem como John Milton. Parece que estão envoltas numa nuvem densa, que parece que não passa, que a escuridão tomou conta da vida delas e que elas vão vivendo cada dia dias mais tenebrosos e que ela não consegue fugir daquelas densas trevas. Essas reações são inapropriadas, porque as doenças, elas são aflições enviadas por Deus. Lembra do texto de Moisés? Quem faz a boca do mudo, quem faz o surdo, quem faz o cego, não sou eu, Senhor. Essas coisas vêm de Deus. Está tudo dentro do projeto dele. E cada aflição dessa tem uma função dentro da providência de Deus. O crente deve se entregar de todo o coração ao Deus que, em sua sabedoria soberana e imenso amor, o está abatendo para poder fazer nele a sua vontade e o seu propósito. Aquilo que Deus tem para a sua vida pode ser que ele precise abater você, lhe moer, para poder fazer com que o barro seja formado. Ele fez isso comigo uma vez, quando meu filho esteve doente. Não era eu que estava doente, mas era o meu filho. Eu lembro quando o pastor Samuel Vitalino virou para mim assim e falou, Doca, mas as mãos do oleiro são macias. Eu digo, são. Mas ele, para fazer do vaso velho um vaso novo, ele tem que quebrar o vaso velho. E aí ele não usa as mãos, ele usa a marreta mesmo. E dói muito. Mas veja um exemplo de Jó, por exemplo, que chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, de tanta dor e tanta tristeza, mas a graça de Deus prevaleceu poderosa e soberanamente na vida dele. Todas as vezes que a gente encontrar alguém que passa por uma aflição, que passa por uma doença, por um sofrimento, a gente precisa demonstrar compaixão.
William Shakespeare, naquela peça dele, Muito Barulho por Nada, tem uma frase de um determinado personagem que diz assim: toda dor é suportável, exceto para quem a sente. A empatia, que segundo o Aurélio é a tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstância experimentada por outra pessoa, ou seja, é o bom e velho se colocar no lugar de alguém. Se coloque no lugar do camarada que está sofrendo. Tenha empatia. Saiba que para você pode não ser nada, mas para aquela pessoa essa dor pode ser insuportável. A gente tem que entender que cada um sabe onde lhe aperta o sapato, como diz o ditado popular, né? Jesus mostrou no seu ministério compaixão. Na cura de 2 cegos, ele ficou condoído pela situação dos cegos. Na cura do leproso, ele ficou profundamente compadecido e ele quis curar o leproso. O samaritano, que é o personagem de uma parábola, né, vendo o homem que estava ali caído, todo estrupiado, depois de ter levado uma surra dos assaltantes, compadeceu-se dele. Então Jesus não só ensinou a compaixão, mas ele viveu a compaixão. E ele, no seu último momento de ensinamento para os seus discípulos, ele deixa um ensinamento excepcional. Um novo mandamento vos dou, está lá em João 13, de 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Da mesma forma, ele fala em Lucas 6,31, como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Lá no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 147, que fala sobre o 10º mandamento, aqueles puritanos que estavam lá chegaram a essa pergunta e a resposta: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? E a resposta é um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Todo mundo lembra o 10º mandamento, né? Fala da cobiça. Veja só, o 10º mandamento fala que nós não devemos cobiçar nada do nosso próximo, nem a mulher, nem o boi, nem a casa, etc, etc. Né? Então é um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Então, promover o bem do próximo, se preocupar com o próximo, estar disposto a ajudar o próximo, é cumprir o 10º mandamento, é não ser cobiçoso, na visão daqueles homens lá de Westminster. Ezequiel, por exemplo, fez algo parecido, quando lá em Ezequiel 3,15, ele diz que passou 7 dias atônito lá em Tel Abibe, lá do lado de um riacho que tinha lá de Quebar, né, que era o riacho que usavam para irrigação. Ele ficou 7 dias sentado com os exilados, atônito, calado, quieto, sem fazer nada. Simplesmente se juntou aos que estavam sofrendo. O Salmo 137 fala sobre esse ponto exatamente, né? 137, de 1 a 6, fala sobre aqueles homens que se juntaram para chorar às margens dos rios da Babilônia. Que bom quando você está exilado, que você está numa situação difícil, você ter alguém que simplesmente se sente do seu lado. Não precisa dizer nada, mas fica ali com você. Se for o caso, que chore com você. Afinal de contas, a gente tem até um mandamento para isso, né? A gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Os crentes piedosos sofrem. Às vezes vocês vão ver por aí
a depender do canal que você ligar aí na televisão, da rádio que você colocar, ou do vídeo que você acessar no YouTube, vocês vão ver alguém falar que crente não sofre. Vocês vão ver alguém falar que se está sofrendo é o diabo que está lhe perseguindo, que se está sofrendo é porque você está em pecado, é porque você está devendo dízimo ou coisa semelhante. Mas pessoas piedosas também sofrem. O sofrimento é algo esperável e faz parte dessa nossa condição humana caída. O pecado, quando entrou no mundo, ele corrompeu todas as funções da pecado. Amaldiçoou o cosmos. Maldita é a terra por tua causa. Então, o mundo passou a se tornar um local inóspito e hostil contra o ser humano. Tem um político carioca, Francisco Otaviano. Ele foi político na época do Império, ele foi ministro de Dom Pedro, ele foi senador, ele foi, na época do Paraguai, na Guerra do Paraguai, ele era ministro plenipotenciário lá no Uruguai. Era um camarada muito culto, né? E ele escreveu um poema curtinho que fala sobre isso. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, e não homem. Só passou pela vida, não viveu. Tem diversas causas para o sofrimento. A causa primária é sempre o pecado, né, que entrou no mundo e fez com que o cosmos fosse amaldiçoado por Deus. E as causas secundárias, aí, podem ser diferentes. Por exemplo, existe o sofrimento que ele é justo, existe o sofrimento que é injusto e existe o sofrimento que é natural. O sofrimento justo, por exemplo, o ladrão, ele é preso, ele vai para a cadeia e lá na cadeia ele sofre. Então, é justo porque ele está sido roubado, perdeu seu patrimônio, aquela coisa toda e tal. Isso é sofrimento injusto. E o sofrimento natural não tem causa em pessoas, tem causa na natureza. É a doença. Alguém pode contrair um vírus, contrair uma bactéria, desenvolver um câncer, infartar. Tudo isso pode acontecer. A gente precisa ter sempre à mão alguns princípios aqui para entender e não se esquecer deles. Nós merecemos, com justiça, sofrer todas as desgraças imagináveis e inimagináveis. Merecemos não só a morte, mas o inferno. Se não sofremos todas as desgraças que a gente pode sofrer, é pela misericórdia de Deus. Se recebemos algum bem nessa vida, se tem alguma coisa boa que a gente pode desfrutar desse mundo, é pela graça de Deus. Devemos receber as bênçãos com ações de graça. E devemos receber o sofrimento com resignação. Se alguém, como eu já falei, ensina vou falar aqui sobre alguns homens que tiveram muito sofrimento na vida. John Bunyan, autor de O Peregrino, pastor batista inglês, também da época ali, logo posterior à Reforma, século XVII. Ele fala o seguinte: certa vez sofri algo parecido com tuberculose. Na primavera, a doença me atingiu súbita e violentamente, deixando-me com tamanha fraqueza física que pensei que morreria. Em fevereiro de 1537, Lutero caiu tão doente que não havia esperanças de sua recuperação. Ele chegou a escrever seu testamento em 37. Mas ele foi curado naquele tempo. Já em fevereiro de 1546, adoeceu tão violentamente que temeu que pudesse morrer. Disse então que esses ataques de doença sempre vinham numa época que ele tinha alguma coisa grande para fazer. Rapaz, toda época que eu tenho alguma coisa grande para fazer, eu fico doente. Só que dessa vez ele não foi curado e morreu no dia 18 de fevereiro, aos 73 anos. Calvino sofreu de muitas enfermidades antes da sua morte. Na verdade, tantas que é de se admirar como pôde superar todas elas. Um estudo da história da igreja afirma que ele tinha aproximadamente 12 doenças graves com as quais ele convivia rotineiramente.
e muitas delas acarretavam para ele uma dor excruciante. Heinrich Bullinger, que substituiu Zwinglio à frente da igreja de Zurique, morreu no dia 17 de setembro de 1575, depois de sofrer intensamente de cálculo renal. Hoje em dia, né, cálculo renal não mata, está aqui, Ricardo tem aí, meu sogro tem, Charlene teve, que a família toda tem esse presente, né, de ter cálculo renal, todo mundo. Mas hoje é possível curar. Dói muito, tem muito sofrimento, mas tem cura. Naquele tempo, século XVI, não tinha. E ele morreu agonizando, né? Bem, então, cientes disso, sabemos que nem todos os problemas de saúde que as pessoas têm são juízo de Deus. Jesus, em João 9, de 1 a 3, ele dá uma sentença que é terminativa nesse aspecto. Assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, tudo nessa vida tem um propósito, e mesmo as doenças também têm um propósito dentro da providência de Deus. É certo que Tiago, lá em Tiago 5, de 13 a 18, ali nos versos 15 e 16, ele menciona a confissão de pecados e de arrependimento. Por quê? Porque existem doenças que, sim, são fruto, vamos dizer assim, são decorrência de algum pecado que a pessoa cometeu. A gente tem na Bíblia alguns exemplos disso. Por exemplo, Miriam ficou com lepra quando ela resistiu a Moisés. O rei Uzias, quando ele profanou o culto, ele também ficou leproso. Também ficou leproso Geazi, quando recebeu de Naamã os presentes que ele queria dar, ele foi lá e recebeu erroneamente os presentes e terminou ficando leproso também. Já Herodes foi comido por vermes, por causa da sua arrogância. E também Elimas, o falso profeta, quando resistiu a Deus, lá em Atos 13, ele ficou cego, né? Foi por um tempo, mas ficou cego. O próprio Paulo ficou cego por um tempo também. Havia cristãos também na igreja de Corinto que, por causa da atitude deles na ceia do Senhor, estavam ficando doentes. E alguns deles já estavam até morrendo por causa disso. Nem toda doença é castigo de Deus. Homens de Deus, de vida irrepreensível, de fé memorável, de obras realizadas para o reino de Deus, sofreram e sofrem nesse mundo. Veja, Jó é um exemplo disso também. Eliseu também, Lázaro também foi, e Timóteo também foi um exemplo de alguém que sofreu doenças e que, inclusive, alguns deles não tiveram cura. Por exemplo, Jó, ele foi ressuscitado depois, mas Eliseu morreu da doença dele. E provavelmente Timóteo também deve ter levado aquele problema estomacal dele para o resto da vida. Então a gente precisa ter na mente o seguinte: se a gente encontra alguém doente, alguém que está sofrendo por algum tipo de enfermidade, não significa que existe um pecado ali. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o problema é que o mundo aí fora, essas igrejas que espalham teologia da prosperidade, essa desgraça, eles falam disso o tempo inteiro. Esses falsos mestres tentam ensinar isso para as pessoas o tempo todo. De qualquer forma, se for o caso de uma doença ter pecado, como sua origem, Deus está pronto a perdoar qualquer um que se arrependa do seu povo. E o leito de enfermidade, muitas vezes, é um momento muito bom para acertar as contas com Deus, para arrumar as coisas, sabe? Ok, encontramos alguém que está doente na nossa caminhada e a gente, de repente, tem que falar com essa pessoa, aconselhar, consolar, confortar. Vamos orar pela cura e pela graça de Deus. Porque muitas vezes ele pode não dar a cura, mas ele dá graça. O Salmo 9, 13 diz: compadece-te de mim, Senhor.
Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Lá em Tiago, aquele texto que eu falei, Tiago 5:14, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tiago provavelmente tem em mente alguma pessoa que está tão doente que não consegue nem ir à igreja. Ele diz: chama os presbíteros na casa dele ali, que ele não consegue sair de casa. Jesus orou na frente do túmulo de Lázaro. Eliseu orou na casa da sunamita. Bartimeu clamou pela compaixão de Jesus. Jesus fez o Bartimeu, inclusive, dizer o que queria, né? O que queres que eu te faça? Depois que ele vinha clamando. Imagina, o camarada cego. Jesus tem algumas tiradas que são incríveis, né? Vê o camarada cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ele chega assim: ok, o que é que você quer? O cara é cego, é lógico que ele quer. As coisas às vezes não são tão lógicas. E às vezes o óbvio é bom ser dito, né? E o centurião também implorou pela cura do seu servo. Paulo ensina para a gente em Filipenses 4, de 6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos e pensamos. Por isso a gente ora. Se o Senhor quiser, como o leproso falou para ele, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quero. Fica limpo. Esse, para mim, é um dos textos mais maravilhosos sobre a soberania de Deus e sobre oração. Quando a gente olha, como é que se ora para um Deus soberano? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode, eu não sei se o Senhor quer. Mas que o Senhor pode, pode. Então, diante da resposta positiva, Jesus vai lá, toca o camarada e ele fica limpo. Mas tem enfermidades que Deus não vai curar, porque elas são parte do propósito dele. Elas têm um objetivo na vida do crente. Bem, nós precisamos aprender também uma coisa que geralmente a gente esquece: mordomia. Quando a gente fala sobre mordomia cristã, geralmente a gente vai lembrar de quê? Vamos lá. Vamos lembrar de dons, vamos lembrar de talentos, vamos lembrar de conhecimento, vamos lembrar de tempo, vamos lembrar de bens, recursos. A gente vai sempre lembrar disso. Mas você lembra de mordomia quando você pensa no seu corpo? Aprendi isso com você. Pastor André ali, que me deixou com inveja gospel, né? Quando ele começou a ficar magro aí e tal, ganhando saúde. Uma vez eu saí para correr com ele, quando eu vi, eu digo: rapaz, olha para ali como é que está o cara. Eu tive uma vida de atleta. Isso foi muito útil num determinado tempo, né? E depois eu sei que eu deixei o meu esporte, que era natação, e passei a fazer outras coisas, como ciclismo, corrida e tal, e me machuquei muito por causa disso. Eu usei mal o meu corpo, né? Hoje eu estou melhorando nisso aí, o Edson está me ajudando um bocado aí a fazer o exercício certo, do jeito certo, na intensidade certa, inclusive aprendendo até a descansar, né? Que era uma coisa que eu não sabia. Bem, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Devemos oferecer nosso corpo a Deus. Isso está lá em Romanos 6, de 11-14. Tudo o que fizermos por meio do corpo, devemos fazê-lo para quê? Para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10. Cristo deve ser engrandecido no nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso está lá em Filipenses 1:20. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse corpo que a gente tem aqui, ele revela em cada tecido dele, em cada célula, cada mitocôndria, cada impulso nervoso que caminha aqui nos nossos neurônios,
os nossos pensamentos, a estrutura cerebral, a estrutura óssea da gente, tudo, o nosso caminhar, o fato que a gente fala, que a gente sente, que a gente se emociona, tudo isso reflete a glória de Deus. E tudo isso a gente só faz no corpo. Não faz nada disso fora do corpo. O corpo é, inclusive, alvo do plano de salvação. Você vai ser glorificado no corpo. Inclusive, quem vai para o inferno em corpo e alma, inclusive. Quem vai para o céu em corpo e alma. O corpo faz parte do processo. Ele não vai ser deixado para lá. Ele não é algo descartável. Esse corpo é seu pela eternidade. Pela eternidade. Logicamente, glorificado na eternidade, né? Por enquanto, nessa terra aqui, ele vai definhando mesmo. Isso faz parte do sistema em que a gente está inserido, né? Cristo redimiu tanto a nossa parte espiritual como a material, né? E a consumação de todas as coisas vem na volta dele quando ele vai glorificar o nosso corpo para sempre. Romanos 12, 1. Às vezes a gente pensa nisso aqui só em questão de pureza, mas se a gente pensar em mordomia, a gente vai ver quão profundo é esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se a gente pensar que a gente deve mostrar o nosso corpo a Deus como uma oferenda, a gente tem que olhar para o nosso corpo como... se a gente for para Malaquias, por exemplo, lembra em Malaquias quando ele fala assim, vocês estão oferecendo aqui o animal coxo, cego, manco, todo cheio de defeito, vocês acham que o governador de vocês ia aceitar isso aqui? Não ia. Mas agora vocês vêm e trazem isso aqui para o culto. Mutatis mutandis aqui, né? Vamos trazer esse negócio um pouco aqui para a nossa conjuntura aqui do corpo da gente como um sacrifício vivo. O que você está oferecendo como sacrifício vivo é algo agradável, aceitável, ou não é? Ou é qualquer porcaria? Ou você está deixando de lado algo que Deus lhe deu, tão complexo, tão maravilhoso? Nosso corpo, ele é lógico que ele não deve estar a serviço do pecado, ele deve estar a serviço de Deus, e a gente deve cuidar diariamente da saúde. A gente deve estar preocupado com o bem-estar do nosso corpo, a gente precisa alimentar o nosso corpo com aquilo que é necessário e o que é suficiente para a nutrição dele. A gente deve respeitar as restrições do corpo, por exemplo, tem gente que tem alergia a determinadas coisas, não pode comer essas coisas que tem alergia, tem restrições. Tem gente que não pode pegar sol, então tem restrições às questões do sol. Então, cada um deve conhecer as restrições do seu corpo para poder usá-lo de forma adequada. A gente tem que respeitar também os limites do nosso corpo. Eu já confessei o pecado aqui, eu muitas vezes ultrapassei os limites do meu corpo e me machuquei por causa disso. Até hoje sinto dores no pé por causa de uma lesão no fáscia plantar, que foi do Natal do ano passado, né? Que eu até andei de muleta por aí e tudo. Ok, dá para viver, mas até hoje meu pé dói. Todos os dias, o tempo todo. Né? Horas dói menos, horas dói mais. Mas vamos levando. E a gente precisa estar atento aos sintomas do corpo. Ontem, por exemplo, o pastor Eduardo estava lá em casa, aí ele levantou assim, meu joelho está doendo. Eu digo, ó o crossfit aí, vai devagar. Ele disse, tem que maneirar. É isso aí. Cuidado com o corpo é uma coisa tão importante que Paulo coloca isso lá em Efésios 5. Efésios 5, 29. Ele diz, ele usa o cuidado com o corpo como uma figura do cuidado que Cristo tem com a igreja. Olha o texto. Coloca lá, Efésios 5, 29, por favor. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Como também, da mesma sorte que Cristo cuida da sua igreja, você deveria também cuidar da sua carne, cuidar do seu corpo. Provérbios 11, 17 diz assim, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. E 1 Coríntios, é o texto áureo desse assunto,
1 Coríntios 6, de 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse corpo nem seu é, cara. Você só está usando ele, né? É mordomia. Porque fostes comprados por preço. Vocês são parte da igreja que Deus comprou com o próprio sangue, como Paulo fala para os presbíteros de Éfeso. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Evidentemente, como eu falei, isso tem tudo a ver com a pureza, claro, mas também tem a ver com o uso correto que você faz desse corpo que Deus lhe deu. Devemos procurar e indicar para os nossos irmãos, nossos aconselhados que estiverem passando por sofrimento de doença, o melhor cuidado médico possível. Quando eu falo de cuidado médico, eu falo de dentista, eu falo de nutricionista, eu falo de fonoaudiólogo, eu falo de psicólogo, eu falo de fisioterapeuta, eu falo de profissional de educação física, tudo que está envolvido ali, né, com o cuidado do corpo. Deus pode curar qualquer doença milagrosamente. Sim, pode. Mas, geralmente, ele usa meios normais. Ele usa meios médicos para isso. A existência de cuidados médicos é evidência da graça de Deus. Se existe médico que cuida disso, se existe remédio para isso, dê glória a Deus. Às vezes alguém diz assim, não gosto de tomar remédio. Pai, dê glória a Deus pelo remédio. Bronca é não ter remédio. Eu não gosto de ir para médico. Vai no médico. Outro dia eu estava conversando com um irmão que ele estava dizendo, eu estou um tempo sem dormir, estou até tomando remédio e tal, para dormir, aquela coisa toda. Eu digo, cara, procura um endocrinologista, vai lá na igreja, fala com a Elda, de repente tu está com algum problema ali, de falta de um mineral aí, de falta de uma vitamina, ou de excesso de alguma coisa, sei lá, os cortisol, essas coisas da vida aí que vem, né, que tão alto, tão baixo e tal. Às vezes você está com alguma coisa dessa aí que dá para corrigir ali, você não precisa ficar tomando remédio para dormir e não trata aquela causa do que é aquele excesso, ou aquela falta de alguma coisa, né? Hipócrates, o chamado pai da medicina, no século IV a.C., disse assim, o homem sábio deve considerar a saúde a maior das bênçãos humanas e aprender por si mesmo a obter benefício em suas doenças. Segundo o Aurélio, remédio é aquilo que combate o mal, a dor ou a doença, aquilo que serve para curar ou aliviar dor ou enfermidade. Remédio não necessariamente é um comprimido que você compra na farmácia. Estava até falando com a Carmen agora sobre limão com mel, com chá de algumas coisas ali, que tem umas capacidades interessantes de ajudar. Mas, às vezes, o remédio que uma pessoa precisa é alguém do lado dele para olhar assim e dizer, meu irmão, isso não acaba aqui. Tem uma história que ouvi do pastor lá da igreja da minha mãe, que ele disse o seguinte, uma certa vez foi a um hospital visitar um irmão que estava doente e ele estava com um tumor gravíssimo na face. E o tumor já tinha tomado a face dele toda e estava já com as purulências, assim, até cheirava mal. Aí ele disse que chegou lá como pastor, aí disse, irmão fulano, vim aqui para orar com o senhor, o camarada já estava terminal, né? E aí ele disse, pastor, que bom que o senhor veio, vamos cantar um hino? Aí ele, vamos. Aí qual é o hino que o senhor quer cantar? Aí ele, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta as bênçãos, conta de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Aí o pastor disse, começou a chorar, olhou assim e falou, rapaz, quem precisa de oração sou eu, vou sentar aqui. O homem, não tem quem possa com uma fé dessa. Mas é isso aí. É isso que a gente, às vezes, precisa. É um remédio desse. Alguém que chega junto da gente e mostra que tem coisa muito melhor esperando a gente por aqui, por lá, né? Na verdade. Bem, então, procure o melhor tratamento médico, porque um diagnóstico preciso vai lhe ajudar. Vai ajudar os médicos a tratarem você de forma correta, vai ajudar os médicos a lhe darem o melhor remédio possível, a fazerem o melhor procedimento possível,
E, como eu costumo orar aqui também, quando a gente está falando de alguém que está enfermo, para que seja o melhor tratamento para que aquele corpo responda da melhor forma. Que a gente precisa dessas duas coisas também, né? E um bom diagnóstico, um bom tratamento possibilitam ao enfermo uma qualidade de vida melhor. Mas estou indo, né? Bem, não deixem nunca de ter esperança em Cristo. A gente não atenta para as coisas que se veem aqui, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que essa casa terrestre aqui, esse tabernáculo, ele vai se desfazer, mas a gente espera por outro tabernáculo, outra casa, que não foi construída por mãos humanas, mas ela é eterna nos céus. John Piper diz que a gente não recebe força para levar os fardos, ou que a gente não recebe hoje força para levar os fardos de amanhã, mas a gente recebe hoje força para os fardos de hoje. Tem gente que quer carregar os fardos de ontem, de anteontem, os de hoje, e já está pensando nos de depois de amanhã. Aí não tem ombro que aguente. Satanás tem uma sutileza terrível. Ele não está preocupado com a forma que o pecado assume. Ele não está preocupado se você vai cobiçar bens materiais. Ele não está preocupado se você vai cobiçar uma saúde eterna, se você vai fazer um culto ao seu corpo, coisas assim. Ele quer saber onde está o seu coração. Para Satanás, o que interessa é que o seu coração não esteja centrado em Deus. É que a sua mente, que o seu foco esteja nas coisas desse mundo. Então, tire o foco das coisas desse mundo. Esse mundo é passageiro. A gente não sabe nem quanto tempo nos resta aqui. A sabedoria e o amor de Deus se manifestam na providência dele, e a providência dele sempre vai nos conformar à imagem de Cristo. Nosso Deus, além de ser infinito em poder, ele também é infinito em sabedoria e bondade. E ele é tão bom e tão sábio que ele não pode errar, e ele também não derrama lágrimas inúteis nos seus filhos. Os filhos de Deus, as lágrimas deles são sempre lágrimas úteis para o crescimento deles. E que bom que todos os nossos dias e tudo está nas suas mãos. Deus tem um propósito em tudo e ele não tem plano B. Aquilo que ele predeterminou vai se realizar. E tudo isso vai sempre cooperar para o nosso bem, que é a formação da imagem de Cristo em nós. E o oleiro tem sim a autoridade de trabalhar o barro como ele bem quiser. Paulo nos diz em Romanos 8,18 que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, nossa vida não é aqui, a nossa vida, ela passa por aqui. Também em 2 Coríntios 12, de 8 a 10, ele diz que 3 vezes pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne dele, e ele ouviu um sonoro não de Jesus, dizendo: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz: então, eu vou me gloriar nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. John Piper escapou de um câncer, e ele escreveu um artigo que se chama Não Desperdice o Seu Câncer. E ele fala que você vai desperdiçar o seu câncer caso não creia que isso foi planejado por Deus. Caso creia que ele é uma maldição e não uma bênção. Caso procure conforto em suas chances, em vez de procurá-lo em Deus. Caso se recuse a pensar na morte. Caso pense que vencer o câncer significa sobreviver e não se aproximar de Cristo. Se uma doença ou um mal qualquer não servir para lhe aproximar mais de Cristo, você desperdiçou aquele tempo, desperdiçou aquele ensinamento de Deus. Caso gaste muito tempo lendo sobre câncer e não o suficiente a respeito de Deus,
caso se isole em vez de aprofundar seus relacionamentos, manifestando afeição, caso se entristeça como quem não tem esperança, caso trate o pecado tão normalmente quanto antes, e caso falhe em utilizar o câncer como um meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Os problemas físicos não podem desviar o crente do centro, que é Cristo. A enfermidade não define o crente. Ele não é um cego, ele não é um aleijado, ele não é um diabético, ele não é um qualquer coisa que seja. Ele é alguém que foi redimido por Cristo. Ele é um santo, ele é um filho de Deus. Está passando por um problema, ok, todos nós passamos por problemas. Mas a identidade em Cristo tem que permanecer e tem que ser preservada. Todo que passa por alguma aflição desse tipo deve, porque às vezes isso entristece as pessoas. Eu, quando tive em 2011 e 2012, na verdade eu tratei durante 2 anos, né? Do meio de 2011 ao meio de 2013 eu tratei uma enfermidade de uma doença autoimune que eu tive, que me causava muita dor, que me deixava todo inflamado, coração inflamado, pulmão inflamado, era um negócio bem difícil. E a dor faz com que você fique constantemente de mau humor. Isso é uma coisa ruim, né? E como crentes a gente precisa sempre manifestar diante de todas as pessoas, em todas as ocasiões. Muitas vezes a gente vai falhar nisso, mas a gente pede graça e Deus nos dá graça. A gente precisa manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito tem que estar sempre presente na nossa vida. Terminando, voltando para John Milton, ele escreveu um poema lindo chamado Sobre a Sua Cegueira, falando dele mesmo. Quando considero como se esgotou minha luz antes da metade dos meus dias nesse mundo escuro e vasto, e que um talento morrerá escondido, abrigado em mim, inútil, embora minha alma permaneça ainda mais inclinada a servi-lo como meu Criador e a apresentar a minha verdadeira conta para Ele, que ao retornar não me repreenda. Ele está fazendo um paralelo aqui com a parábola dos talentos, dizendo assim, o meu talento, que era escrever, que era ser poeta, que era ser escritor, foi enterrado, está inútil. E quando o meu Senhor voltar, Ele vai me repreender, porque eu não pude usar esse meu talento, eu fiquei na escuridão a partir da metade dos meus dias. Deus exige a jornada de trabalho diário a quem teve a luz negada? Ele faz a pergunta. Ele diz assim, pergunto ingenuamente, mas a paciência para prevenir essa murmuração logo responde, Deus não precisa nem do trabalho do homem, nem dos seus próprios dons. Quem melhor leva seu jugo suave, melhor o serve. Ele reina soberano. Milhares ao seu comando se apresentam e correm por terra, e correm por mar sem descanso. Também o servem os que apenas ficam e esperam. Não é necessário que você realize grandes obras para que você realize a obra do reino de Deus. Se Deus lhe deu uma restrição, Ele quer que você sirva a Ele com essa restrição. Se Deus te deixou cego, Ele quer que você sirva a Ele com alegria cego. Ore pela cura, mas ore pela graça. Ore para que Deus lhe dê graça, para que você entenda que você deve servi-lo como você está. Se Ele te curar, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus. Em 1667, cego há cerca de 15 anos, John Milton escreveu Paraíso Perdido, sua obra-prima. A gente não sabe o que Deus ainda tem para a gente. Não faça com que
alguma restrição, alguma dificuldade física que você tem, defina quem você é diante de Deus. Isso não define nada. Quem define quem você é diante de Deus é a redenção que Cristo Jesus lhe proporcionou. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela misericordioso e gracioso a todos, sem distinção de qualquer natureza. O Senhor tem revelado durante toda a história da humanidade como o Senhor pesa a sua mão contra o pecado, porque o Senhor odeia o pecado, mas o Senhor também tem revelado graça e misericórdia para aqueles que te amam. O Senhor os tem conformado à imagem do teu Filho para a tua glória. Que o Senhor não se esqueça de nós, em cada momento em que nós estivermos sofrendo ou encontremos alguém que sofre por causa de alguma enfermidade, alguma debilidade, alguma deficiência, que o Senhor nos dê graça para sermos luz na vida dessa pessoa e lembrarmos dessa verdade, da verdade de que o Senhor chama para o seu serviço tanto os que correm por terra e mar, como aqueles também que ficam e esperam. Que o Senhor seja glorificado na vida de todos nós a qualquer momento. Que nós sejamos sempre prontos para te servir, bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos dá, dos bens e dos males. Que o Senhor nos ensine a resignação e a prontidão em te louvar por tudo o que o Senhor faz por nós, porque sabemos que não somos merecedores de absolutamente nada, que o Senhor é bondoso em todas as circunstâncias. Por isso, nós te damos glória no nome irrecusável do nosso Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.